Ok, então retomando o assunto, ensinem para as crianças que quem ama a Deus reza. A oração é o termômetro do nosso amor por Deus, tá certo? Quem não reza, então não tem intimidade com Deus, e a gente precisa dialogar com Deus, conversar com Ele. A gente reza em comunidade, mas a gente também tem que ter uma vida particular de oração, né? Enfim, no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 1, Jesus conta uma história, uma parábola para mostrar aos discípulos a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Tem uma oração muito bonita de Jesus que está no capítulo, deixa eu ver aqui, está no capítulo 17 do Evangelho de São João. É chamada a oração sacerdotal de Jesus. Se vocês puderem mostrar esse texto para as crianças, né? A oração que Jesus faz antes de ser entregue por Judas Iscariotes aos algozes, antes de ser condenado por Pôncio Pilatos, de ser crucificado e morrer, Jesus faz uma oração. Capítulo 17 do Evangelho de São João é a oração sacerdotal de Jesus. Dizer para as crianças que quando Jesus estava crucificado, ele não murmurou, não se lastimou, não se reclamou. Quando Jesus estava crucificado, ele rezou. Então a oração nos sustenta no meio da tribulação. Citar para as crianças aquelas orações pronunciadas por Jesus na cruz, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele tirou isso de um salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus também não tirou isso da sua cabeça, do desespero, porque estava crucificado. Ele tirou de um salmo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus também disse ao bom ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Enfim, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, é dito que os discípulos perseveravam na oração em comunhão com algumas mulheres e com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso aqui para dizer que a igreja estava em oração, né? A igreja sempre está em oração. E foi assim que o Espírito Santo foi derramado na igreja no dia de Pentecostes, porque a igreja estava em oração. Na primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo, no capítulo 5 dessa carta, diz no versículo 17 e 18, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, a vosso respeito. Mostrem para as crianças que a oração é tão importante na vida do povo de Deus que tem um livro na Bíblia que é só de orações, o livro dos Salmos. Esses salmos brotaram da vida do povo de Deus. O povo viveu determinadas situações e transformaram essa vivência deles em oração. São 150 salmos, mostrem isso para as crianças. E esse livro de Salmos é a expressão da oração do povo de Deus, tá? No Antigo Testamento da Bíblia tem a oração do povo de Deus, né? Esté, por exemplo, rezou antes de se apresentar diante do rei para interceder pelo seu povo judeu que estava sendo sentenciado. Esté reza, está no livro de Esté, capítulo 4, a partir do versículo 17.
É uma oração longa. Eu estou citando aqui essas passagens do Antigo Testamento para vocês mostrarem para as crianças e para os adolescentes que no Antigo Testamento da Bíblia nós temos muitos exemplos de orações de homens e mulheres justos, né? Nós temos, por exemplo, no livro de Êxodo, a oração de Moisés, né? Temos também o cântico de Moisés no capítulo 15 do livro do Êxodo. Esse cântico Moisés entoou, né, após a passagem pelo Mar Vermelho. Lembrar também para as crianças que a oração, ela é intercessão. No capítulo, vamos ver aqui, no capítulo 18, a partir do versículo 16 do livro do Gênesis, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Então, rezar pelos outros. É importante ensinar isso para as crianças também, rezar pelos outros, né? Enfim, Deus, ele criou um culto e entregou ao seu povo para que o povo rezasse. Então a oração é uma necessidade que todos nós temos. A Bíblia inteira, do início ao fim, mostra que a vida do povo consiste na oração, né? Então, Deus, ele cria celebrações para que o povo tenha uma oportunidade de rezar. Os 10 mandamentos da lei de Deus foram entregues em oração, né? Jesus, ele criou uma celebração chamada missa. Na última ceia, Jesus disse aos discípulos: fazei isto em memória de mim. Jesus estava entregando um culto, uma celebração para os discípulos, que seria chamada de fração do pão, de ceia do Senhor, Eucaristia, de Santa Missa. Então, nessa celebração da Santa Missa, o povo rezaria. Eu gostaria que vocês incutissem isso nas crianças, que a vida da igreja é oração, né? Para celebrar a missa, a gente reza quando celebra a missa, para celebrar o batizado, celebrar casamento. Para tudo isso a gente está em oração, em reza. Perceberam como a vida da igreja é vida de oração? Então, na página 9 desse livro, Catecismo da Primeira Comunhão, está sendo dito que a gente tem que ensinar as crianças a rezar. Vejam como diz aqui a leitura. As crianças têm uma capacidade muito particular de unir-se a Deus pela contemplação. Porém, é necessário ensinar-lhes a rotina de gastar algum tempo com Deus. Caso contrário, elas se deixarão levar pela falta de concentração e pela dissipação. É preciso ensinar as crianças a rezar todos os dias. Aquele que reza vai para o céu, o que não reza não consegue se salvar. Essas últimas palavras aqui são de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem não reza se torna uma presa fácil de Satanás. Na agonia do Getsêmani, Jesus disse a Pedro, Tiago e João: orai sem cessar, vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ensinem para as crianças e adolescentes que tem que rezar várias vezes ao dia. De manhã, ao acordar, no meio-dia, à noite, para agradecer ao Senhor pelo dia, e antes de dormir. E participar da missa dominical, se puder participar da missa todo dia, se não pelo menos a missa dominical. Incutam nas crianças esse gosto de rezar, o gosto da oração. Mas é necessário também ensinar às crianças as orações do cristão. Eu tenho insistido muito na nossa paróquia
né, que as crianças e adolescentes têm que aprender de cor orações. Eu vou encerrar esse vídeo e vou começar outro, porque já deu aqui 10 minutos.